Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal, de Gabriele Amorfe. 22º dia. Fogo do céu. Pentecostes oferece a São Lucas a oportunidade de destacar uma vez mais a presença de Maria no nascimento da Igreja. O texto sagrado nomeia os 11 apóstolos reunidos e acrescenta: todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Identificamos de imediato a importância dada à presença de Maria, que, além dos apóstolos, é a única pessoa indicada pelo nome, com a definição da gloriosa qualificação de Mãe do Senhor. Não muitos dias antes ocorrera um episódio importante, do qual certamente participaram todas as pessoas mencionadas acima, ainda que não seja dito expressamente, a ascensão de Jesus ao céu, como nos evangelhos de São Mateus, de São Lucas e no Atos dos Apóstolos. É um episódio importante de júbilo. Com sua ressurreição, ressaltam-se a glorificação do corpo humano de Cristo e a entrada de sua natureza humana em sua glória. Como diz o próprio Jesus aos discípulos de Emaús, com a ascensão, a humanidade de Cristo também adquire esse poder de intercessão, que usa imediatamente para enviar ao Espírito e segue usando em nosso favor. Antes de subir ao céu, Jesus faz uma última recomendação aos seus, que não se afastem de Jerusalém até que sejam batizados com o Espírito Santo, pois do Espírito Santo receberão a força para serem suas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Podemos supor com que alegria a Virgem assistirá a essa ascensão do Filho ao Pai, prenúncio de quando ele viria a tomá-la de novo definitivamente, para que não voltassem a se separar nunca mais. Enquanto isso, em um ato de obediência ao Filho, ora invocando a vinda do Espírito. Essa presença preciosa, afirmada expressamente, pois é o começo da presença e da assistência de Maria, que não deixará de exercer sobre a Igreja e sobre cada um de seus filhos. Gostamos de vê-la assim, como é descrita nesta última menção que o Novo Testamento faz dela, presente e em atitude de oração. Por isso jamais cansaremos de invocá-la. Rogai por nós, pecadores. O Concílio Vaticano II destaca o papel de Maria no Pentecostes para implorar aos apóstolos o dom daquele Espírito que já sobre si descera na Anunciação. O Espírito descendo na forma de línguas de fogo faz uma referência imediata à palavra, aquela palavra divina que tem a missão de recordar e aprofundar, e os apóstolos o dever de pregar. Os primeiros êxitos vêm com os discursos de São Pedro. 3.000, 5.000 pessoas pedem o batismo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Talvez somente então Pedro tenha compreendido o significado das palavras de Jesus: eu vos farei pescador de homens, segundo o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 17. Justamente ele, o pescador que havia ficado impressionado ao recolher, ao lançar a rede apenas uma vez, 153 peixes grandes. Agora é a Igreja que começa o seu caminho com sua explosão inicial, que lembra a profecia de Isaías. É possível um país nascer num dia? Pode uma nação ser criada repentinamente? Eu que abro o seio materno, vou fechá-lo? Isaías capítulo 66, versículo 8 a 9. Maria é membro e mãe deste novo povo. Tendemos a nos perguntar que frutos terá derramado sobre Maria esta nova efusão do Espírito Santo. É fácil supor que, além de paz e da união mais próxima com Deus, mais iluminação para compreender as palavras e a vida do Filho. Aqueles mesmos episódios que a tinham assombrado ou que ela não havia compreendido ficariam cada vez mais claros para ela.
É verdade que o Espírito Santo já havia descido sobre ela muitas vezes e com efeitos particulares, para sugerir o caminho da virgindade total, para cobri-la com sua sombra a fim de torná-la fecunda, para guiá-la e sustentá-la nas diversas etapas da vida, sobretudo para iluminá-la aos pés da cruz. É fácil pensar que a nova efusão de Pentecostes, além de iluminá-la cada vez mais sobre a vida de seu filho, dera-lhe sem cessar as graças necessárias para cumprir a sua nova missão de mãe da Igreja. Convém refletir sobre estas particularidades. O Espírito Santo pode ser recebido várias vezes sem limites, com aumento crescente de frutos. Desce sobre nós no batismo e com ainda mais força na confirmação. E depois todas as vezes que o invocamos, porque o Senhor disse: Vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículo 13. Por isso, nunca devemos cansar de invocá-lo, para poder escutar e seguir a sua voz cada vez com mais clareza, uma voz diferente da voz da carne e do mundo, e para chegar a essa imitação plena de Cristo que o Senhor espera de todos nós. A Virgem, tendo a sua vida, que termina no anonimato, é o momento dos apóstolos, dos evangelistas, dos diáconos. Alternam-se êxodos e perseguições, mas a Boa Nova vai abrindo o caminho. Maria Santíssima seguiria tudo, alentando e participando. Foram também registrados os primeiros martírios, o diácono Estevão e depois o apóstolo Santiago, irmão de João. A presença de Maria servia de consolo a todos, enquanto seu testemunho iluminava os escritores sagrados em relação ao que só ela conhecia, especialmente acerca do nascimento e da infância de Jesus, onde passaria seus últimos anos. Creio que não voltaria a sair de Jerusalém. Segundo a tradição, passou-os em Éfeso, com o apóstolo João, mas essa tradição é tardia e tem diversas interpretações em sua origem pelos documentos recém-descobertos. Eutímio, bispo de Éfeso, no século IX, lamenta que os ataques dos saqueadores tornassem quase impossível que os peregrinos fossem a Jerusalém para rezar no sepulcro da Dormição de Maria, para celebrar a festa da Assunção. Isso explicaria por que foi construída em Éfeso a pequenina igreja da Dormição. Se tivéssemos mais provas históricas sobre o desenvolvimento dos fatos, descobriríamos que a igreja memorial de Éfeso teria sido construída não devido à presença de Maria naquela cidade, mas por razão de culto. De qualquer forma, quando quis o Senhor, a Virgem foi levada pela irmã morte, a qual deu o seu último fiat. Reflexões sobre Maria. A alegria de contemplar com a fé a presença de Jesus à direita do Pai, depois da ascensão e à espera de seu retorno. Sua oração junto aos apóstolos, que ela leva adiante com a Igreja e com cada um de nós. O efeito sobre Maria da vinda do Espírito Santo. O consolo que lhe traz nos momentos de perseguição. Todos esses sofrimentos haviam sido anunciados pelo Senhor, seu retorno sereno à casa do Pai. Reflexões sobre nós. Confiar plenamente na oração feita em nome de Jesus, pois Ele intercede por nós sem cessar. Invocar continuamente o Espírito Santo, especialmente nos momentos de maior necessidade de luz, para viver segundo a vontade de Deus e crescer em nossa conformidade com Cristo. Fiar-nos na presença de Maria junto a nós, por ter recebido a missão de ser mãe. Pensar na morte com serenidade, ela nos faz alcançar a meta definitiva da nossa existência.